E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de fazer uma seleção, assim. Raquel me deu uma ideia de fazer um top com todos os livros da Colleen Hoover que eu já li. Então, eu separei aqui, eu fui vendo tudo que eu já tinha lido da Colleen e eu fui ranqueando, né? Os meus favoritos, do menos favorito ao mais favorito. E se você gosta da Colleen Hoover, eu espero que você goste desse livro e também não deixe de me contar a sua opinião. Então, tá curioso para descobrir qual é o meu ranking de todos os livros da Colleen Hoover que eu já li? Fica ligado, vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui, ó, deixando bem claro para vocês que todos os livros que fazem parte de uma série, eu classifiquei só o primeiro livro. Eu não classifiquei nem o segundo, nem o terceiro e assim por diante. Então, toda a série tá classificada dentro desse primeiro livro, tá bom? Então vamos lá, gente. Parando de enrolação e começando do 13º livro. Em 13º lugar, eu coloquei o Tarde Demais, ou Too Late, da Colleen Hoover. Gente, esse livro ele me deixou... Eu li quando ela estava escrevendo no Wattpad, porque ela decidiu que ela iria escrever... buscou um novo formato, né? E esse novo formato foi um jeito de estar mais próxima dos seus leitores, até para ela ter um feedback dos leitores dela. E ela começou a publicar este livro no Wattpad. E eu lembro que eu baixei o Wattpad só para ler este livro da Colleen Hoover, porque eu estava tão animada, como todos os livros da Colleen, eu fico sempre muito animada com o lançamento. E eu comecei a ler. Gente, ele me deixou de um... me trouxe umas reações assim, me deixou muito agoniada. Depois ela veio, publicou o livro e tal, mas eu não gostei desse livro. É um livro que eu menos gostei da Colleen, porque por tudo que acontece nele. Ele fala sobre relacionamento abusivo, ele tem um relacionamento, personagens que vivem um relacionamento abusivo. A mocinha, ela, nossa, tragédia atrás de tragédia na vida dessa menina. E o que eu menos gostei também foi do mocinho. Ele tinha tudo assim pra me deixar apaixonada por ele, mas por que eu não gostei dele? Eu não vou lembrar agora do nome dele, não. Mas eu lembro exatamente da sensação que eu tive quando eu li o livro. Ele é um policial e ele tá investigando o namorado dessa menina, da mocinha, que eu lembro do nome do vilão da história, que é o Asa, mas não lembro o nome dos personagens principais, né? Meu Deus, o Asa me marcou mais. Mas eu lembro que ele é um policial e ele começa a investigar, ele tá disfarçado e ele tá investigando o namorado dessa menina, que é um cara muito violento, ele é um traficante de drogas, ele tá investigando ali por N coisas que o Asa fez de errado e ele começa a gostar dela, né? E o que eu não gostei dele é porque ele coloca a vida dela em risco numa determinada situação que eu não achei legal. Eu acho que independente do que você sinta pela pessoa, você não pode colocar ela em risco, principalmente o risco que ela estava correndo. Foi uma coisa muito pesada para mim e eu desgostei desse livro. Foi uma das avaliações mais baixas que eu já dei para Colleen Hoover, eu acho. E me decepcionou um pouco essa história do Tarde Demais, que foi publicada aqui no Brasil depois, né? Em 12º lugar, eu coloquei o Verity. Foi um outro livro que eu fiquei muito animada para ler, que era o primeiro suspense da Colleen, então eu queria ver o que ela iria trazer nessa história. Eu não vou dizer para vocês que eu desgostei de tudo no livro, não. Eu não suportei o Jeremiah, que é o mocinho, outro mocinho que eu não suportei no livro. Mas assim, eu achei que a Colleen ela se deu muito bem nesse gênero do suspense, ela pode investir nisso. Ela ela deu uma dançada ali nesse gênero e eu acho que é interessante, que ela pode explorar bem mais disso, apesar do forte dela ainda ser os romances. Ela consegue encantar muito mais a gente com os romances do que com o suspense até o momento. E eu achei esse livro excelente,
nesse sentido da questão do suspense, né? Me deixou curiosa, ela escreveu bem, ela construiu a Verity bem, e eu gostei da Verity mais do que da Lowen, se eu não me engano, que é o nome da personagem principal. Mas eu não gostei do final. Eu fiquei muito aborrecida com o que acontece. Eu achei muita sacanagem mesmo, e por ter me trazido muitos sentimentos negativos, eu negativei o livro também. Então, não é um dos meus favoritos da Colleen Hoover. Agora, entre os que eu tenho aqui, em 11º lugar ficou o Novembro 9, que apesar de ser um livro que eu gostei, porque o mocinho aqui, gente, ele me conquistou na primeira fala dele, ele me conquistou. Eu já tava perdida. Mas o que eu não gostei nesse livro, eu achei que ela exagerou na carga emocional. É muito difícil eu ler um livro da Colleen e não chorar, não me emocionar, ou não ter sentimentos fortes. E eu acho isso extremamente positivo para uma autora. Quem consegue mexer com os nossos sentimentos é porque conseguiu fazer com que a gente entre na história. E ela tem esse poder, ela é incrível nesse sentido. Mas eu achei a carga emocional aqui muito pesada, e algumas opções que ela escolheu aqui dentro desse livro que eu achei exagerado na ligação entre os personagens, na situação que levou ao que aconteceu com a menina, que é com a personagem principal. Então eu não gostei disso, porque quando vocês lerem, quem já leu o livro vai entender. Tem uma ligação entre eles aqui no passado que levou ao... Enfim, eu não quero dar spoilers aqui não, mas quem já leu o livro vai entender. Eu achei isso exagerado, eu achei que ela pesou a mão nesse livro, no drama, e não me caiu bem, apesar do personagem ser maravilhoso, perfeito, muito querido. Em 10º lugar, eu coloquei o Talvez Um Dia. Esse livro aqui, ele explora uma coisa que eu amo, que é música em livros. E o personagem principal, e mais do que isso, ele também fala sobre acessibilidade. Eu gosto disso na Colleen, porque nenhum dos personagens dela são iguais. Ela sempre procura passear por diversas áreas. Então, aqui o mocinho, ele é surdo e ele é um músico. Agora você me pergunta, como isso é possível? Ela te explica nesse livro, leia. Ele é excelente, aqui ele já entra num novo adulto. O que eu não gostei nessa história aqui é que ela traz uma traição. Então, traição pra mim é uma coisa que me irrita, sabe? Então, isso me deixou um pouco afetada aqui nesse livro, mas a história é linda por demais. Tudo aqui nesse livro é muito bonito, ele é muito musical, tem até uma playlist feita com as músicas desse livro. O Griffin Patterson, ele fez, se eu não me engano é o nome dele, fez as melodias para as letras, a gente pode ouvir mesmo o Talvez Um Dia, e é lindo demais. Eu amo esse livro, gente. Mas ele ficou em 10º lugar porque não é um dos meus favoritos da Colleen, apesar dos pesares. Vamos lá para 9º lugar, o Confesse. Outra coisa que eu gosto muito na Colleen é o fato de ela trazer a arte para os seus livros. Ela fala sobre música, ela fala sobre pintura, ela passeia por diversas artes. E isso é muito legal. Ela fala sobre teatro, ela fala sobre atuação, né, no modo geral. Ela fala sobre diversas coisas e isso é muito bacana. Ela passeia ali pelas artes e isso pra mim me afeta de um jeito bem especial. Tem algum com dança ainda? Agora eu não tô lembrando, mas talvez ela escreva um dia com um bailarino, uma bailarina, e eu ficaria muito mais feliz ainda, Colleen. Fica a dica. Mas o Confesso ficou em 9º lugar. Aqui também traz uma relação abusiva, não é entre os personagens principais, mas ela já nos preparava para algo no futuro. E aqui ela fala muito sobre isso, sobre essas relações, e nem todas são saudáveis. Então tem uma questão aqui entre a personagem e a família do filho dela,
e aqui tem uma relação meio complicada entre eles. E quando ela conhece o personagem principal, ele trabalha, né? E ele é bem diferente isso, gente. Eu achei isso sensacional, né? Que ele faz as pinturas baseado nas confissões que as pessoas deixavam numa caixinha na, na porta do estúdio dele, né? E isso levou a Colleen a fazer o quê? Ela criou um Instagram onde as pessoas mandavam as suas confissões para ela. E inicialmente começou como algo bem divertido, as pessoas falavam assim, umas coisas bem simples, até que elas começaram a confessar coisas bem maiores, né? Violência doméstica, violência sexual, pensamentos suicidas, e ela parou e falou assim, não é comigo que vocês precisam falar sobre isso. Primeiro que precisa ser denunciado, ela não poderia ouvir aquilo e tratar simplesmente como uma confissão, uma brincadeira como estava sendo feita, né? Onde as pessoas falavam coisas bobas, simples, e ela não poderia tratar esse tipo de assunto da mesma forma. E ela começou a falar assim, não posso simplesmente ver isso e não denunciar, né? Então a coisa foi se transformando e até que ela parou com esse Instagram, parou com essas confissões, mas eram coisas bem pesadas e ela até ajudou muita gente ao ouvir as suas confissões, né? Eram coisas inicialmente bem interessantes e legais, até que passou por uma coisa um pouco mais pesada, um pouco mais grave, que não poderia ficar simplesmente como uma brincadeira de Instagram. E esse livro ele traz confissões, todas as confissões aqui são verdadeiras, gente. Então é bem interessante ler este livro, mas ele ficou na 9ª posição. Vamos para o próximo. O próximo, em 8º lugar, eu coloquei Um Caso Perdido, que foi um dos primeiros livros da Colleen. E apesar dele ser muito, muito bom mesmo, gente, ele é um livro assim que para mim ele foi um pouco difícil de ler, né? Porque ele trata sobre abuso infantil. Então, qualquer tipo de violência é difícil de ler, mas contra crianças é um negócio que me dá um asco, assim, uma coisa bem difícil, bem dura. E é um livro complicado. Como eu disse para vocês, a Colleen ela não deixa de falar sobre aquilo que é importante e que precisa ser tratado. Ela trata com delicadeza, mas ela trata com muita verdade. E apesar desse livro ser um excelente livro, ele é um excelente livro, eu indico muito, gente. Ele não me conquistou da mesma forma como outros que vocês verão aqui pra frente. Como o Em Busca de Cinderela me conquistou. Ele é um livro fininho, ele também faz parte, é um spin-off, ele é bem fininho mesmo, mas a personagem aqui, ela me conquistou de um jeito. Ela era uma das amigas da personagem principal do Um Caso Perdido, e o que acontece com ela engravida quando ela estava com, se eu não me engano, 17, 18 anos, e o que vai acontecer a partir daí vai dar o tom do livro. Então, umas decisões que ela toma sobre o futuro dela, sobre o que ela precisava fazer, e vai dar o rumo do livro. E é um livro muito emocionante mesmo, gente. Novamente a Colleen Hoover falando de assuntos delicados e sem medo nenhum. Vamos partir para... Esse ficou em 7º lugar. Em 6º lugar... Ih, gente, eu fiz as contas erradas aqui. Fiz as contas erradas. Esse, Em Busca de Cinderela, na verdade, é o 8º. O que eu vou falar agora, que é o 7º lugar, que é As Mil Partes do Meu Coração. Tá bom? Desculpa aí a falha. Mas As Mil Partes do Meu Coração ficou em 7º lugar, que eu gostei muito desse livro, gente. Ele conta a Merit, ela... O que eu mais gostei nesse livro foi o fato de que não é um romance romântico aqui que traz a solução dos problemas da personagem. Não é o amor simplesmente que traz a solução do que ela vive, né? Ela tem problemas de depressão e ela vive com a família dela é totalmente fora dos padrões, assim, para vocês terem uma noção. Eles vivem numa igreja reformada
e cada parte da casa foi reformada para cada quarto, né? Então, e ali o pai se casou novamente, eles são 3 irmãos, 4 com um novo filho, né? Ela é gêmea e ela não fala muito bem com a irmã, ela não tem uma relação muito boa com a irmã, é meio esquisita a relação dela. Também é meio esquisita a relação com o irmão. A única pessoa que ela gosta na casa é o irmãozinho mais novo, que é filho do pai com a nova esposa. A nova esposa era enfermeira da mãe que esteve doente e está doente e que mora no porão da casa deles. É complicado e mexe com a cabeça de qualquer pessoa, né? E ela vive nesses dilemas com a família dela, ela não tem uma relação muito boa. E ela vai trabalhar isso tudo aqui nesse livro, onde ela vai abrir o coração dela, ela escreve uma carta que é uma longa confissão de tudo que ela enxergava sobre a família dela, né? E como as atitudes deles machucaram. E é a partir dessa carta que vai dar um estalo em todo mundo e eles vão mostrar para ela que aquilo ali era só a visão dela. As coisas não são preto no branco, tem muito mais nuances do que a gente imagina, principalmente dentro de uma família. E esse livro é excelente, gente. Leiam, leiam. O mocinho aqui tem romance também, né? Porque Colleen Hoover tem que ter um romance. Mas não é o principal desse livro. E ele vai trabalhar muito o psicológico da gente e a nossa aceitação sobre quem nós somos, a forma como nós enxergamos a nossa família e nos enxergamos dentro dela. É um excelente livro. Leiam. Agora, em quinto lugar, eu coloquei o Métrica. O Métrica, ele é um livro, foi o primeiro livro que a Colleen Hoover lançou e foi o livro em que elevou ela ao auge do sucesso, porque começou de um modo muito despretensioso, ela escrevendo só para a família, mas fez tanto sucesso, que aí ela explodiu de vez, graças a Deus por isso, e Métrica chegou ao Brasil. E aqui ela fala sobre poesia, mais uma arte. E assim, gente, o Métrica, ele tem um lugar muito especial no meu coração, porque eu acho ele lindo, é uma escrita muito bonita. E apesar de tratar de um tema que eu não gosto particularmente, que é relação entre aluno e professor, vai ter aqui nesse livro, não intencional, mas acontece, é um livro, por isso que ele está em sexto lugar, por causa disso. Mas é um livro que vai nos mostrar como o crescimento, o amadurecimento de jovens, como eles são forçados a amadurecer por conta das circunstâncias da vida. As coisas que acontecem, que estão completamente fora do nosso controle e que te forçam a amadurecer. É o que acontece com ambos os personagens principais aqui. E esse livro é uma lição de vida mesmo. Ele é muito bonito e toda a série é muito bonita. E eu indico muito, muito mesmo. Eu gosto muito desse livro, ele tem um espaço muito especial, apesar desse tema assim meio tabu, né? Que eu particularmente não gosto, eu evito ler livros assim, mas eu li porque era Colleen Hoover. Vamos seguindo em frente. Agora, em quinto lugar, é isso? Eu já perdi as contas, gente. Eu vou falar só os primeiros lugares, tá bom? Enfim, eu coloquei agora o Lado Feio do Amor. O próximo livro é O Lado Feio do Amor. Porque, apesar das críticas e etc e tal, esse livro aqui, gente, ele trouxe a Colleen Hoover para um novo patamar. Foi um novo adulto, onde ela começou a ser um pouco mais explícita nas cenas, né? Então é um pouco mais adulto esse livro. Ela quis investir nessa área e ela se saiu muito bem. Eu achei que ela se saiu muito bem. Aqui o personagem, o livro ele vai trazer o presente e o passado. Então aqui você vai ver o personagem principal vivendo um romance com 2 pessoas. E dificilmente você não vai se apaixonar pelo romance dele com as 2 mulheres. É muito louco isso. Mas provavelmente você vai se apaixonar sim pelo relacionamento dele com as 2, porque são fases diferentes. E enquanto o presente dele é um cara muito mais duro, muito mais difícil, no passado ele era um doce, um amor.
Então é difícil você não se apaixonar, gente. Eu amo muito esse livro, eu gosto muito dele. E apesar dos pesares aqui, ele não ser o melhor dos melhores com a mocinha do presente, depois ele melhora e a gente consegue, o Miles, né? A gente consegue aceitá-lo, né? Ele fica um pouco mais aceitável. Ele não é a melhor das pessoas, confesso, mas depois ele melhora. Graças a Deus ele melhora. E eu gosto muito do lado feio do amor, gente. Ele, apesar desse nome, eu gosto muito desse livro. Apesar da tradução e dessa edição da galera, eu gosto muito desse livro. Enfim, vamos seguir em frente. O próximo que tá na lista também é o Regretting You, que tá sendo lançado aqui, tá chegando ao Brasil esse ano ainda pela galera Record. Acho que é a galera Record que vai publicar ele. Que ele tá sendo lançado aqui como Se Não Fosse Por Você, Se Não Fosse Você. E eu assim, gente, eu achei o título, quando eu vi, eu não reconheci. Até porque a capa tá muito diferente. Eu vou colocar as duas capas aí, vocês provavelmente já vão estar vendo. Eu achei a capa muito diferente, então eu demorei uma meia hora assim pra entender que era o Regretting You que tava sendo publicado. Esse livro, gente, é uma coisa assim, ele é pra te deixar passando raiva e pra te deixar com o coração quentinho no final. Porque ele vai tratar novamente uma nova abordagem. Nenhum dos livros da Colleen se repetem. Eu nem sei quantos livros essa mulher já publicou, gente, mas nenhuma das histórias se repetem, para vocês terem uma noção da quantidade de ideias que ela tem nessa cabecinha dela. Ela é sensacional. Sensacional. E aqui ela vai abordar a relação mãe-filha. Então a gente vai ter mais do que um romance, porque tem romance no livro, mas mais do que o romance a gente vai ter uma relação, o livro vai focar nessa relação dessas duas mulheres, dessas duas mulheres que estão vivendo fases diferentes da vida dela. Uma tragédia acontece na família e vai botar elas assim, a relação delas à prova. Então a gente vai ver o passado com a mãe, o presente com a filha e como elas vão lidar com nem tanto o passado, mas as fases diferentes e a forma como elas enfrentam essa tragédia na vida delas, né? As coisas que a mãe vai descobrindo, que vai te deixando assim com a mente com um nó. E a admiração que eu tive por ela, pelas decisões que ela... Eu fiz resenha dele aqui, eu não vou me estender explicando, falando sobre o livro não. A maioria eu fiz resenha, o que tiver de resenha vai estar linkado aqui na descrição desse vídeo. Mas a admiração que eu senti por ela, assim, é uma coisa surreal, sabe? Se eu não me engano é Morgan o nome dela, o nome da personagem principal da mãe. A filha é a Clara, se eu não me engano é esse o nome das meninas. Mas a minha admiração por ela, assim, explodiu, sabe? Porque as decisões que ela toma para proteger a filha e é bonito, gente, é lindo demais. E o romance também vai te deixar com lágrimas nos olhos. É incrível, é sensacional e é... Seguindo em frente, eu coloquei a série Nunca Jamais, que aqui é a dupla, né, de sucesso, Colleen Hoover e Taryn Fisher. Elas são super amigas e eu gostei desse livro, gente, porque ela também traz um, um medinho na fantasia aqui. O casal, eles acordam sem memória. E eles vão lutar para descobrir o que aconteceu entre eles e em que momento eles estão da vida deles, porque eles não entendem nada do que está acontecendo. Eles perdem a memória ali dentro de um período de tempo e eles precisam lutar para descobrir como as coisas precisam voltar ao normal, né? Como eles vão fazer tudo voltar ao normal. Então é um livro bem interessante e eu gostei muito, ele me fez criar várias teorias, me fez discutir com as pessoas da internet, então ele entrou pro meu hall dos meus favoritos da Colleen. Eu amei esse livro de verdade mesmo, gente, é muito interessante. E apesar dele ser curtinho, eu tenho ele dividido nas edições, né? Ele juntando todos eles, dá um livro de umas boas 300, 400 páginas. Então é bacana.
Elas publicaram assim separadinho, mas também tem uma edição completa. E eu gosto muito, leiam Nunca Jamais, porque é muito bom. Agora, já estamos finalizando. O outro livro que eu decidi mostrar pra vocês é o top 2, gente, já é o segundo livro. É Assim que Acaba, também da Colleen, que esse livro ele tem um lugar muito especial no meu coração. Eu li até repostei uma pessoa falando sobre relação abusiva, e ela dizia assim: se alguém quiser ler um livro que fale sobre violência doméstica, relação abusiva, deveria ler É Assim que Acaba, porque ele não vai romantizar essa relação e ele vai mostrar de um jeito cru, que vai te dar um soco no estômago, na boca do estômago, que você vai ficar assim, ó. Eu falo que quando eu li esse livro, eu falei que é um livro que eu indicaria para todas as minhas amigas. Para todas as minhas amigas, todas elas deveriam ler este livro, porque ele fala realmente, trata de um jeito que não é fácil, que faz você enxergar que não é assim só você dizer pra sua amiga que tá vivendo uma relação abusiva: acaba com esse cara, termina, ele não vai mudar, você já deu N chances e ele nunca mudou, e termina e sai disso. É mais do que isso. É uma construção de força que essa mulher precisa ter. E me emociona até hoje falar sobre esse livro, porque ele é muito delicado. Eu lembro que eu chorei muito, muito mesmo com a história da Lily. É um livro que eu achei assim que não precisava nem de romance mais, nem nada disso. Ele me pegou com a guarda bem baixa e eu senti, o livro todo eu senti. E é difícil, gente. É difícil, muito delicado, mas me abalou ainda mais ler o final, o que a Colleen fala, né? Porque foi baseado na história da mãe dela. E o pai dela era o cara, o marido abusivo, né? O cara que batia na mãe dela. E ela testemunhou uma dessas cenas, né? E ela vem mostrando toda a superação da mãe dela em favor das filhas, em favor de da vida dela mesmo, né? E aquilo dali me deixou ainda muito mais emocionada, tanto que eu chorei rios. E é um livro que eu indicaria para todas as mulheres lerem, não só as mulheres, mas os homens também, porque te faz enxergar com novos olhos. E é isso, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que o livro tem que fazer com a gente, mais do que nos entreter, e mesmo que seja só por entretenimento, não tem problema nenhum com isso. Mas tem livros que fazem mais pela gente, que passa além do entretenimento, que eles te tocam e eles modificam algo na gente. Esse foi um livro que modificou algo em mim. Ele poderia até estar em primeiro lugar, mas não está. Está em segundo. Eu amo esse livro, mas eu confesso para vocês que eu não tenho coragem nem tão cedo de reler essa história. Vamos para o primeiro lugar? Que esse vídeo já tá ficando bem longo. Em primeiro lugar, eu coloquei Todas as Suas Imperfeições. Porque esse livro também, ele fala sobre relacionamento, fala sobre casamento. E eu gosto sobre esses livros e sobre o romance. Ele está mostrando aqui um casal que está vivendo uma crise. O motivo deles viverem uma crise, eu não vou contar qual é. Eu também já fiz resenha desse livro aqui. E eles vão tentar superar a crise no relacionamento deles. E o caminho que eles vão seguir para tentar superar essa crise é o que eu gosto nesse livro. É o que me fez colocar ele em primeiro lugar. Tem coisas aqui que mexeram novamente. Todos os livros da Colleen mexem muito com os meus sentimentos. Eu lembro que eu cheguei a uma determinada parte do livro, eu não li, a primeira vez que eu li, não tinha nem sido publicado aqui no Brasil, mas eu lembro que tava com o meu Kindle na mão e a vontade que eu tive era de tacar o Kindle longe. Vocês terem uma noção da raiva que eu tava passando. Mas eu me segurei porque não foi barato, enfim. Mas se eu tivesse o livro, provavelmente eu jogaria o livro na época longe.
Mas esse livro aqui, gente, é para mexer com você mesmo. E ele faz e tem uma surpresa nesse livro que só quem leu Em Busca de Cinderela vai entender. A Colleen gosta muito de fazer isso. Tem personagens dela, se eu não me engano, O Lado Feio do Amor, o que o Miles e a Tate aparecem em Novembro 9. Então a gente vai ver aí um passeio. Tem um conto também onde esses personagens aparecem num outro livro dela também. Opa, bem no meu rosto aqui. Mas é um livro muito lindo, gente. Ele mexe muito comigo. E ele tá num lado assim muito especial do meu coração. E é por isso que ele está em primeiro lugar. É o meu favorito até o momento da Colleen Hoover. E vamos finalizar isso agora. Tá pra ser lançado esse ano, talvez agora, que tá em pré-venda, ainda não li. E o Se Não Fosse Você, que é o Regretting You, tá tudo em pré-venda, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu ainda não li o Heart Bones, que foi lançado agora, recentemente, acho que mês passado, retrasado, que eu ainda não li, mas a Raquel já leu e ela disse que é excelente. E ela vai lançar, acho que, se eu não me engano, em dezembro, o Laila, que é o primeiro romance paranormal sobrenatural da Colleen Hoover, que eu tô bem ansiosa pra ver o que ela vai trazer aí dessa história. Vamos aguardar. Vamos aguardar e eu espero com altas expectativas, gente. Bom, me contem aí quais livros da Colleen vocês já leram, o que vocês acharam e não deixe de deixar sua opinião. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Resenhas de todos esses livros eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Os vídeos também que eu já tiver feito, vou deixar aqui na descrição, como também o link de onde vocês podem comprar, todos em português, tá bom? Para quem gosta, finalmente a maioria já está sendo publicada aqui no Brasil. E é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Semana que vem eu tô de volta e eu aguardo todos vocês. Até lá, tchau, tchau!